A parábola do rico insensato. Certo dia, um homem disse para Jesus, do meio da multidão: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus, olhando para aquele homem, respondeu: Homem, quem me pôs como juiz ou repartidor entre vocês? Tomem cuidado e se guardem da avareza, porque a vida não consiste na abundância do que se possui. Após falar isso, Jesus então conta uma parábola. As terras de um homem rico tinham produzido com abundância, e por isso ele falava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Então poderei dizer à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus disse a esse homem: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Jesus encerrou aquele momento dizendo que assim é aquele que para si ajunta tesouros, mas não é rico para com Deus. Vamos dar uma olhada mais detalhada para essa parábola e analisarmos se compreendemos tudo o que ela quer nos ensinar? Essa passagem começa com um homem dizendo do meio da multidão: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Essa questão da divisão das terras era, sem dúvidas, a questão mais delicada do Oriente Médio. Quando aconteciam esse tipo de disputas, as pessoas buscavam o conselho dos escribas, aqueles que eram considerados os guardiões da lei nesses assuntos. Esse homem sabia que Jesus era um rabi enviado por Deus, e por isso foi buscar sua ajuda. Mas Jesus rejeitou seu pedido e não quis se envolver com isso, pois essa questão não fazia parte da sua missão aqui na Terra. Logo em seguida, Jesus conta a parábola do rico insensato, com o objetivo de alertar sobre o perigo da avareza e de pensar que a vida é medida pelos bens que se possui. Começamos com a informação de que as terras daquele homem haviam produzido muitos frutos. Isso, é claro, nos mostra o favor e a bênção de Deus, mas aquele homem não viu assim. Em nenhum momento ele demonstra gratidão ou reconhecimento pelos feitos do Senhor. Ao contrário, ele fala com ele mesmo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Essa pequena atitude nos mostra alguns resquícios do que a abundância de bens havia gerado nesse homem. Olha só, no Oriente Médio, os homens importantes da cidade, homens de posses e terras, passavam horas do dia sentados à porta das cidades, conversando sobre os mais variados assuntos. O fato de este homem estar conversando com ele mesmo nos mostra que ele não confiava em outras pessoas para pedir conselhos quando o assunto eram suas riquezas. Esse é um dos perigos do dinheiro. Ele possibilita construir um vácuo onde você corre o risco de viver sozinho. Outra coisa importante para destacarmos é sua decisão de derrubar os celeiros e construir maiores, para reter ainda mais. Ambrósio uma vez observou que este homem rico já tinha armazéns para recolher seus bens. Esse armazém eram as bocas dos pobres e necessitados. Mas ele não queria fazer isso. Agostinho também, certa vez, falou sobre um homem que armazenou seus grãos em um lugar úmido e precisou mudá-los para um lugar mais alto para que não estragassem. Essa ilustração nos fala que o verdadeiro tesouro, para ser conservado, deve ser armazenado e cultivado nos céus e não na terra. Após executar seu plano, aquele homem mais uma vez fala consigo mesmo e diz: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma e beba. Essa história não é triste, mas esse momento é digno de pena. O pai da parábola do filho pródigo tinha uma aldeia inteira para se alegrar com ele. A mulher da dracma perdida também chamou suas amigas para se alegrarem com ela. Mas e esse homem tão rico? Ele pode apenas falar consigo mesmo e alegrar-se solitário. A parábola termina de maneira bem diferente. A voz do próprio Deus surge trazendo a resposta: louco, que quer dizer uma pessoa sem razão, sem sanidade mental, com uma falta de percepção sobre a realidade das coisas naturais e espirituais. Esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? É interessante que este homem, com tamanha abundância de bens, seja visto pelo próprio Deus como um homem a quem faltavam tantas coisas.
Este homem rico tratava todos os bens que possuía como seus apenas, não entendendo que, na verdade, nada neste mundo nos pertence. Somos chamados a ser mordomos. Agora, ao final dessa parábola, podemos ver que não apenas os bens não nos pertencem, mas a nossa própria vida não é nossa. Um dia, prestaremos contas quanto a tudo o que fizemos ou deixamos de fazer com a vida que nos foi dada. Apenas a voz de Deus foi capaz de penetrar a solidão que aquele homem se encontrava. E as palavras de Deus não são de acusação como "o que você fez pelos outros?", mas sim o que faz pensar "tudo o que você ajuntou ficará para quem? De que valeu?". Qual a resposta daquele homem rico? Não sabemos. A parábola deixa um fim suspenso, porque seu objetivo é que cada leitor, você e eu, respondamos com as nossas próprias almas. O que ajuntamos? Para quem será? Jesus, ao terminar essa parábola, se volta para os seus discípulos e lhes diz: assim é aquele que para si ajunta tesouros, mas não é rico para com Deus. É importante entendermos que Jesus não queria apenas falar sobre a riqueza. O problema não era apenas o dinheiro, mas sim a avareza, o anseio insaciável por mais e mais, enquanto ao nosso lado estão aqueles que carecem de uma mão estendida. O ensinamento final dessa parábola é que o Evangelho de Jesus é sobre compartilhar o que de Deus recebemos, e isso inclui as bênçãos terrenas. O problema não é ser rico, o problema é ser insensato, colocando os bens em primeiro lugar. Se Deus for o primeiro em nossas vidas, então, seja o que for o que Ele nos permita ter, usaremos como útil para Ele e para seu reino.